Ora bem, vamos começar então com a nossa primeira UFCD de algoritmia e vamos então explorar o que é que esta UFCD tem para nós. Então, vamos dividir isto em algumas partes. Vamos começar aqui pela nossa primeira parte. Nesta primeira parte, o que é que nós vamos fazer? Vamos abordar estes tópicos que aqui temos, ou seja, o que é programar? O que é um programa? Aqui a noção de linguagens de programação, que é isto. Vamos ver também diferenças entre linguagens interpretadas versus compiladas. Vamos perceber o que é isto da lógica de programação e depois vamos fazer aqui alguns exercícios iniciais. Ok? Se vocês, durante o tempo que eu estou aqui a explicar estas coisas, se tiverem alguma dúvida, alguma questão, algo que queiram perguntar, que seja obviamente pertinente e relacionado com isto, estejam à vontade, podem interromper e vemos então a vossa dúvida e respondo e depois seguimos. Ok? Portanto, vamos passar aqui para a primeira parte. Na parte 2, aliás, vamos passar para a primeira parte? Não, vamos passar para a segunda parte. Na parte 2, vamos ver então o que é isto de algoritmia. Vamos então a seguir ver as instruções elementares. Vamos ver também a distinção entre algoritmo e programa. Como é que nós vamos fazer representação de algoritmos? Vamos abordar também aqui alguns métodos para a construção de algoritmos. A noção de memória e computação, tipos de dados simples, tipos de alocações em memória e depois os fluxogramas, que será aqui a nossa parte mais final da matéria. Vamos então olhar aqui para este primeiro conceito, o que é programar. E quero ouvir-vos qual é que é a vossa noção para já do que é programar. O que para vocês é programar? É um conjunto de instruções a uma máquina. Conjunto de instruções a uma máquina. Sim, está perto. Está perto. Portanto, na prática, programar terá essa finalidade. Portanto, nós vamos ver aqui. Programar consiste em instruções ou instruir uma máquina de forma a solucionar um determinado problema. Portanto, foi só ali uma questão de nós darmos instruções, mas com uma finalidade muito específica, que é resolvermos um determinado problema. Portanto, isto é, aqui de forma geral, a noção de o que é programar. Depois, neste caso, agora que já sabemos o que é programar, vamos pensar o que é um programa. E o que é que vocês acham que é um programa? Interface entre o utilizador e o computador. Um programa é mais do que uma interface, mas eu consigo perceber o que é que tu queres dizer. Neste caso, aquilo que é um programa é um conjunto de instruções que indicam ao computador como executar uma determinada operação, portanto, aquilo que nós já tivemos anteriormente. Um programa consiste num conjunto de instruções escritas numa linguagem de programação e estas instruções criam as ações que o computador executa, permitindo assim o seu funcionamento. Portanto, obviamente nós interagimos com o computador através de um programa e resolvemos os problemas que queremos resolver através desse mesmo programa. Por exemplo, nós temos aqui um caso muito prático. Precisamos de fazer uma aula. Cada um está em sua casa. Temos esse problema, não é? Nós estamos todos no mesmo sítio.
e temos aqui um programa, Microsoft Teams, que permite resolver esse problema, não é? Em que cada um está em sua casa, mas conseguimos estar aqui numa conferência e falarmos uns com os outros e partilhar coisas, e como se estivéssemos no mesmo espaço físico. Portanto, eu percebo o que querem dizer quando, ok, é uma interface entre um utilizador e uma máquina, porque nós vamos interagir com o computador através de um programa. Mas na prática, acaba por ser então aqui um conjunto de instruções eh, que nós vamos então eh, delegar a uma máquina para executar. Ok? Estão assentes aqui numa linguagem de programação. Isto também é importante. Até aqui alguma dúvida, alguma questão? Ou queiram perguntar? Não? Então vamos prosseguir. Ainda sobre o que é um programa. São sequências finitas de ordens que têm o objetivo de resolver um problema, apresentar uma figura, calcular valor, tomar ou auxiliar decisões. Portanto, lá está. Programar é criar um conjunto de instruções para uma máquina executar com vista a resolver um problema. O programa é então, neste caso, a implementação dessas instruções com vista de resolução de um determinado problema. Depois, vamos olhar aqui para as linguagens de programação. Ok? Portanto, linguagem de programação é então uma das formas que nós temos para interagir com um computador. Neste caso, para interagirmos com um computador no sentido de pedirmos que execute um conjunto de instruções. A comunicação com o computador é feita através de um conjunto de regras que estabelecem o modo de escrever instruções para um computador executar, originando a linguagem de programação. Portanto, cada linguagem de programação terá, obviamente, aquilo que nós chamamos a sintaxe, que são este conjunto de regras. Portanto, vocês, se estiverem a trabalhar numa linguagem de programação, vão ter que programar de uma certa forma. Se mudarem de linguagem de programação, vão ter que programar de outra forma, porque a sintaxe irá ser diferente. Obviamente que temos linguagens que têm as suas semelhanças em termos de sintaxe, não é? Um bom exemplo disso é o C e o C++, ou seja, nós em C++ conseguimos executar praticamente todas as instruções que existam em C. Portanto, porque essencialmente o C++ foi criado como um avanço sobre a linguagem C, com a introdução de conceitos como orientação a objetos e tudo mais. Nós vamos ver isso mais à frente, mas o C++ acaba por derivar do C. Que exemplos é que nós temos aqui? Temos então o C, o C++, o C Sharp, que será aquele que nós vamos dar mais ênfase, o Java e o Haskell, por exemplo. E dando aqui algumas noções sobre cada uma delas, por exemplo, o C não é orientado a objetos, é uma linguagem de programação estruturada, é uma linguagem de programação de baixo nível, ou seja, isto do alto nível e baixo nível tem a ver com o quão perto nós estamos do próprio hardware. Não é? O C é uma linguagem que vos permite ter um controle do hardware muito, ou seja, de uma forma muito direta. Portanto, se nós pensarmos, por exemplo, em softwares como os drivers que a vossa máquina tem instalados para conseguir comunicar com o USB e com a câmara e com essas coisas todas, a grande probabilidade é que esse tipo de programas sejam escritos em C, justamente porque permite um acesso de muito baixo nível ao hardware. Portanto, tem essa particularidade e é uma linguagem muito poderosa nesse sentido. Depois temos o C++, que acaba por ser aqui uma linguagem já com um paradigma de orientação a objetos, criada como
um avanço sobre o C, ou seja, permitindo acesso de baixo nível quando é necessário, mas também conseguirmos criar abstração suficiente para ser uma linguagem de programação de alto nível, com o conceito de objetos e tudo mais. Portanto, é uma linguagem também muito, muito poderosa, e nós não vamos tocar em C++, mas ficam com esta nota. Depois, também permite fazer uma gestão de memória também muito, muito importante. Portanto, o C e o C++, vocês têm que fazer a gestão da memória no próprio programa. Não é feito automaticamente através de um garbage collector ou algo do género. Como vamos ver aqui nestes dois exemplos, como o C Sharp e o Java. Portanto, o C Sharp será aquela que nós vamos ter aqui grande incidência. É uma linguagem então criada pela Microsoft em 2000 e qualquer coisa, 2002, não estou em erro. O que difere aqui do C é que não permite um acesso de baixo nível como o C permite, ou até o C++. Tem já uma gestão de memória, isto já depois acoplado aqui à framework de .NET ou Runtime, não é? Mas já será aqui algo que gere a memória por vocês quando já não é necessário determinada variável ou determinada coisa que esteja em memória, mas é uma linguagem de mais alto nível. Também é orientada a objetos e tem essa particularidade. O Java. O Java acaba por ser aqui muito parecido com o C Sharp, mesmo. Aliás, o C Sharp nasceu muito por inspiração daquilo que é o Java. Mesmo o próprio runtime do .NET e tudo mais é muito inspirado naquilo que se tentou fazer com o Java e se fez com o Java através do JVM, em que é um runtime que o Java tem, consegue executar aquilo em tudo e mais o que possam imaginar de dispositivos. Portanto, também tem garbage collector, ou seja, também não precisam de se preocupar com a alocação em memória da mesma forma que se preocupariam com C++ ou C. Depois tem aqui o Haskell, que já não. Este também é orientado a objetos. Depois temos aqui o Haskell, por exemplo, que já não é uma linguagem orientada a objetos também, já é uma linguagem com um paradigma funcional, é utilizada, por exemplo, para filtros de spam no Facebook e mais uma série de plataformas. Também é uma linguagem de programação bastante poderosa. Okay? Pronto, isto é só para vos dar aqui algum contexto sobre estas linguagens que temos aqui como exemplo. O que devem reter é que vamos então incidir sobre o C Sharp. Alguma dúvida, questão? Não? Vamos prosseguir então. Agora, vamos ver aqui a diferença entre linguagens interpretadas versus linguagens compiladas. Perdão. Ora, vamos olhar aqui primeiro para as interpretadas. As linguagens interpretadas necessitam da ajuda de uma aplicação para que seja possível executá-las. O interpretador lê um programa escrito numa linguagem de alto nível ou muito alto nível e executa-o, isto é, faz o que diz. Depois, ele processa o programa um pouco de cada vez, alternadamente, ora lendo algumas linhas, ora realizando algumas computações. E temos aqui três exemplos: PHP, JavaScript e Python. O que é que é importante relativamente a estas linguagens interpretadas? Elas, quando estão a ser executadas, são executadas linha a linha e necessitam sempre de um interpretador. Portanto, vocês, quando pensam aqui em JavaScript, por exemplo, ou em Python, vocês precisam sempre de um interpretador para que aquele código que vocês estão a fazer se traduza num conjunto de instruções a serem dadas a uma máquina.
Portanto, o que acontece é que sem esse interpretador, sozinhas, elas não têm assim essa capacidade de executar essas instruções. Ok? Portanto, vocês precisam sempre do interpretador. Sem esse interpretador, não conseguimos executar nada. Depois, isto também tem as suas vantagens e tem as suas desvantagens. Não é? Uma das grandes desvantagens é que não é tão rápido como uma linguagem compilada, já vamos ver isso mais à frente. Tem a desvantagem que, se vocês tiverem alguma linha de código que não vai executar por algum motivo, porque está mal feito ou porque quer que seja, mesmo que vocês enganaram-se e não colocaram lá uma letra, uma variável, uma coisa qualquer do género, vocês só vão saber que aquilo vai dar erro quando der erro. Ok? Portanto, dado que nós estamos a executar linha a linha e estamos com recurso a um interpretador, só quando o interpretador executar aquela linha de código é que vai dizer em runtime: olha, isto está a dar erro e temos aqui um problema. E isso tem as suas consequências negativas. Depois tem consequências boas, não é? Como, por exemplo, o facto de vocês conseguirem utilizar aquilo independentemente da arquitetura que vocês estão a trabalhar ou não. Vocês podem pegar no vosso browser, abrirem a tab do debug e tudo mais, e da consola, e conseguirem escrever lá JavaScript e interagir com a página que vocês estão a ver. Não é? Portanto, tem lá um interpretador e ajuda-vos nesse sentido. Não há necessidade de haver ali uma infraestrutura muito grande, um conjunto de programas muito extenso para que consigam executar aquele código. Portanto, tem essa vantagem. Depois, vamos olhar para as linguagens compiladas. Portanto, as linguagens compiladas são lidas por um programa dedicado, que é chamado então o compilador, que transforma as instruções de alto nível ou muito alto nível em código máquina. Depois de compiladas, não é necessário o auxílio de outras aplicações para executar o programa. Portanto, as linguagens compiladas vocês fazem uma aplicação, imaginem, em C++. Vocês depois vão compilar aquele código através de um compilador específico, podem utilizar por exemplo, o GCC ou algo do género. E o que é que acontece se vocês enganarem-se no código e esqueceram-se de um ponto e vírgula ou alguma coisa qualquer? Simplesmente o compilador não vai compilar o programa. E não compilando o programa, vocês não o conseguem executar. Portanto, o compilador assegura que todas aquelas instruções são válidas e só depois desse compilador verificar que todas aquelas instruções são válidas e produzir um executável em código máquina, ou seja, o que é isto do código máquina? Todos os computadores funcionam com zeros e uns, única e exclusivamente. Portanto, todas aquelas instruções que nós damos em linguagens de programação, em última instância, alguém tem que converter aquilo para código máquina. Caso contrário, não é possível executar, dado que o computador só entende aquilo que é código máquina, zeros e uns, on e off, nos determinados sítios que têm que receber essa informação. Portanto, o compilador acaba por ter essa função. Verificar se o que lá está pode ser traduzido em código-máquina e traduzir. Dado que não há necessidade de um interpretador, não é? Não há necessidade do auxílio de outras aplicações para executar, o runtime disto é muito mais rápido face a uma linguagem que seja interpretada. Não é? Porque fica logo tudo compilado, nós quando executamos, pronto, já não há aquela fase que tínhamos aqui no slide anterior, que é processo o programa um pouco de cada vez, alternadamente, ora lendo algumas linhas, ora realizando computações. Portanto, não há divisão de atenção, digamos assim, entre estas duas tarefas,
temos inicialmente ali um tempo de espera enquanto o programa está a compilar. Depois de estar compilado, temos o executável, temos código máquina, pode ser executado e não há necessidade de haver ali um desdobramento de atenção, ora a interpretar as linhas que lá estão, ora a transcrever aquilo para código máquina e executar. Ok? As linguagens compiladas, para além disto, têm também uma vantagem que é, se vocês fizerem alguma coisa mal no vosso código, se tentam arrancar a aplicação, veem que aquilo não vai executar e normalmente os compilers hoje em dia também são inteligentes o suficiente para vos dizer: olha, vocês não conseguem compilar isto porque esqueceram-se de uma chaveta ou de um parênteses ou não faz sentido, algo desse género. Portanto, acabam por ter essa vantagem ou seja, quando há algum problema, rapidamente vocês ficam a saber que há um problema e não tarde demais, como acontece nas linguagens interpretadas, que às vezes quando descobrimos o problema já é tarde, digamos assim. E, essencialmente, será isto para as linguagens compiladas e interpretadas. Alguma dúvida entre estas duas noções? Alguma questão queiram colocar? Eu tenho só uma questão. Estas características depois das linguagens compiladas e interpretadas depois também vai afetar onde elas são utilizadas. Por exemplo, em Python é muito usada para análise de dados e etc. Então, se o output der mal logo, pelo menos do meu ponto, quando eu usava não havia grande problema, depois a gente ia logo corrigir, mas não sei se depois isso daria um problema se fosse para uma aplicação. É assim, se nós estivermos a pensar aqui em. Vou-te dar duas situações em que isso pode ser um problema utilizarmos uma linguagem não compilada. Uma delas é, imagina que tu tens num website qualquer, eu vou ter que dar mute aqui. Ora, imagina que tu estás a trabalhar num website qualquer e há lá uma linha de JavaScript que está mal feita, pronto, enganaram-se ali na sintaxe. Tu só vais conseguir saber que aquela funcionalidade está a dar erro se a tentares executar. E às vezes o que acontece é que aquilo é uma linha de código que está, se calhar, num botão que é pouco utilizado, ou mesmo esse botão sendo utilizado tem ali uma série de condições em que só vai ativar aquela linha de código, só vai passar por ali se certas condições forem verificadas e então aquilo se calhar passa despercebido durante 3, 4, 5, 6 meses ou uma coisa assim do género até efetivamente dar um problema. Outra questão é, imagina que nós estamos a trabalhar num programa. Imagina como se diz, um firmware para um pacemaker ou algo assim do género, em que nós temos que ter um controle muito apertado daquilo que o processador daquele aparelho faz e não podemos ter surpresas em runtime, não é? Porque isso pode fazer com que uma pessoa, pronto, perca a vida com essa questão. Aí nós vamos ter problemas se estivermos a utilizar uma linguagem que tenha pouca performance e que possa introduzir estas surpresas em runtime. Agora, para aquilo que estás a indicar, realmente pode não ser assim muito problemático, dado que estamos a trabalhar com dados, vemos o output mal, conseguimos corrigir e não há necessidade de recompilar a aplicação e aquilo andar ali mais um tempo para a frente. Portanto, isto não há, como quero dizer, não há linguagens boas e linguagens más. O que existe são várias linguagens e têm a sua aplicabilidade conforme pronto, a situação que nós queremos trabalhar, digamos assim. Não sei se respondi à tua questão. Sim, fiquei esclarecido, obrigado. Ok, boa. Mais dúvidas, questões? Rubem, tem alguma desvantagem nessa linguagem compilada? Porque ela, além de informar quando tem algum erro, né?
acaba parecendo que funciona mais do que a linguagem interpretada, né? Não sei se eu... Hum, É assim, nós vamos ver também aqui um quadro comparativo nesse sentido. Mas obviamente que tens aqui algumas desvantagens quando utilizas uma linguagem compilada, nomeadamente qual é que é o target de máquina que nós vamos estar a trabalhar. Por exemplo, se nós tivermos um programa que está feito em C, para uma determinada arquitetura de processadores de 32 bits ou algo do género, pode ser muito complicado nós executarmos aquilo numa máquina de 64 bits, ou ao contrário, nós temos uma versão em 64 bits e não conseguimos correr aquilo numa máquina de 32 bits, com processador 32. Portanto, além de que o tempo de compilação, se for uma aplicação muito grande, também pode ser uma desvantagem. Vai demorar algum tempo a compilar a própria aplicação. Portanto, não é só vantagens em termos as linguagens compiladas. Eu posso já tirar isto da frente, que eu pessoalmente prefiro linguagens compiladas, mas consigo, obviamente, perceber aqui as desvantagens entre as compiladas e as interpretadas, e consigo ver vantagens em todas as interpretadas. Ok? Mas sim, temos desvantagens em utilizar umas e outras, obviamente. Ok, obrigado. Falando nisso, vamos olhar para este quadro que nos vai também dar aqui mais algum contexto nesse sentido. Portanto, vamos dividir isto entre compiladas e interpretadas, ou compiladores e interpretadores. Uma das vantagens que nós temos aqui com as compiladas, como disse, execução mais rápida, estruturas de programação mais completas para a sua execução. Isto também é muito importante quando queremos criar software muito complexo. Se nós estivermos a utilizar uma linguagem que é interpretada, é muito mais complicado. Não é? Pode ser muito mais difícil nós representarmos programaticamente essa complexidade. Depois, ainda em relação às linguagens compiladas, permite então a otimização do código-fonte, portanto, nós podemos medir a execução com grande precisão e perceber onde é que nós podemos otimizar o nosso software. Quando entregamos isso a um interpretador, pode ser um bocadinho mais complicado, não é? Porque temos ali menos controlo. Nós controlamos aquilo que nós escrevemos, mas não controlamos aquilo que o interpretador faz, a menos que sejamos nós a desenvolver o interpretador, obviamente, mas isso já é uma outra questão. Portanto, é mais fácil, digamos assim, otimizar código-fonte quando estamos aqui numa linguagem compilada. Depois, nas interpretadas, vantagens também. O debug do programa é mais simples. O que é isto do debug? O debug é nada mais, nada menos do que nós acompanharmos a execução daquele programa e conseguirmos perceber o que é que está a acontecer naquela linha, naquela linha, naquela linha, naquela linha. Ou seja, irmos acompanhando passo a passo aquilo que o nosso programa está a fazer e verificarmos o que é que acontece na memória, o que é que acontece em input-output. Conseguimos linha a linha perceber qual é que é a execução do nosso programa. E imaginem, chega uma linha e vocês estão à espera que aquilo devolva um 3 e devolva um 8, pá, calma lá, é aqui que está o problema. Portanto, a depuração é o nome em português, mas normalmente fala-se em debug, serve então para nós verificarmos o que é que o nosso programa está a fazer e como é que o está a fazer e identificarmos potenciais problemas e como resolver. Ou às vezes comportamentos anómalos. Não é? Imaginem, vocês têm um bug qualquer na vossa aplicação e querem saber porque é que aquilo está a acontecer. Imagina, tem um programa que, uma coisa simples, faz tomas de valores. E vocês enviam para o programa um 2 e o programa devolve-se um 5. Vocês dizem, pá, mas 2 mais 2 não é 5, é 4. Então o que é que se está aqui a passar? E vão fazer debug à vossa aplicação, executar aquilo linha a linha, perceber o que é que o programa está a fazer e perceber, olha, afinal, eu estava a adicionar aqui mais um, por algum motivo. Estou a dar aqui um exemplo, obviamente.
Depois, ainda em vantagem, interpretadores consomem menos memória, porque estão agarrados, lá está, ali a um interpretador, ao passo que as linguagens compiladas têm que criar toda ali uma infraestrutura digital para poderem ser executados os programas. Depois, resultado imediato do programa ou rotina desenvolvida. Portanto, o facto de nós também conseguirmos ter acesso ao resultado de forma imediata também é importante. Tal como tínhamos aqui o outro colega a dizer, olha, eu consigo logo saber se o output está ok, sim ou não, e vou corrigir se tiver que corrigir, ou dizer que está bom, no caso de estar bom. Contudo, desvantagens existem sempre nas duas vertentes. Nas compiladas temos aqui uma desvantagem que são então várias etapas de tradução. Eu posso-vos dar um exemplo sobre o C Sharp, aquilo que vai acontecer. Enquanto vocês criam uma aplicação em C Sharp, vocês vão criar a aplicação em C Sharp, não é? Depois vão compilar aquela aplicação. O que vai acontecer é que aquela compilação vai gerar uma outra versão do programa numa outra linguagem, que é o Intermediate Language, ou seja, o EL. Portanto, o compilador vai pegar no meu C Sharp, vai transferir aquilo, ou vai traduzir aquilo para EL. Depois, ainda, quando estamos em execução, o CLR, ou CLR, que é o Common Language Runtime, vai pegar nesse EL, vai traduzir aquilo para código máquina. Portanto, temos ali uma série de etapas, não é? Que acabam por adicionar tempo na execução. Porque eu escrevo em C Sharp, aquilo converte-me para IL, IL vai-me converter. Provavelmente, se calhar, ainda passa ali por algum assembly e depois é que me converte para código máquina. Portanto, existem ali algumas etapas. Tudo isso demora tempo. Okay? Já agora, EL Intermediate Language, portanto, é a linguagem comum que o runtime do .NET entende. Nós depois vamos ver o que é isto do .NET e porque é que isto funciona assim, etc. Não se preocupem, estamos só aqui a falar sobre isto agora. Assembly é nada mais, nada menos do que código máquina, mas que seja legível por humanos, não é? E código máquina é zeros e uns. Portanto, começou-se a programar em código máquina, depois percebeu-se, mas isto é impossível de ler. Então criou-se o assembly, pronto, traduz depois aquelas instruções em código máquina, ou seja, é muito perto do código máquina, mas depois percebemos, precisamos ainda de mais abstração sobre isto, estar a escrever tudo em assembly. Então criou-se o C, por exemplo, e o C depois é compilado, vai traduzir aquilo para assembly, depois para código máquina, e por aí adiante. E foi-se evoluindo no nível de abstração para as linguagens de muito alto nível. Depois, ainda desvantagens relativamente às linguagens compiladas. A programação final é maior, necessitando mais memória, portanto, era aquela questão que eu estava a dizer da infraestrutura digital que é necessária para a execução daquele programa. Portanto, vamos requerer sempre mais memória. O processo de correção de erros e depuração é mais demorado, portanto, nós precisamos ter um debugger ali associado para conseguir ver o que é que se está a passar e, mesmo assim, em virtude de os projetos também acabarem por ser mais complexos quando estamos a falar em linguagens compiladas, obviamente que estamos a trabalhar num programa mais complexo, fazer o debug desse mesmo programa vai ser mais complicado, garantidamente, não é? Depois, desvantagens das linguagens interpretadas. A execução do programa é mais lenta, portanto, está agarrado ali àquelas divisões de atenção entre ora estou a interpretar instruções, ora estou a executar instruções. Eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo, da mesma velocidade, portanto, se tenho que dividir a atenção ali entre duas tarefas, obviamente que aquilo será sempre mais lento. As estruturas de dados são sempre mais simples, portanto, não vamos estar aqui a criar grandes estruturas como existe na orientação a objetos, até porque depois fazer debug de uma coisa dessas seria muito mais complicado com o recurso a um interpretador.
e depois necessário fornecer o programa-fonte ao utilizador. Isto também é uma coisa muito importante relativo às interpretadas. Sempre que vocês têm código que vai ser interpretado, vocês têm que fornecer o código-fonte ao interpretador. Mas não é uma outra versão do código-fonte. É mesmo o código-fonte que vocês precisam. Portanto, se vocês, imaginem, têm um site qualquer e o site que vocês têm tem lá uma série de animações e coisas assim mais elaboradas, feito com recurso a JavaScript, por exemplo. Vocês têm que enviar os vossos scripts para o browser, para o interpretador conseguir executar aqueles scripts. Portanto, não podem só não enviar, não é? Porque se aquilo é interpretado, o interpretador tem que ler as linhas de código tal como elas são para poder executar. Ao passo que nas linguagens compiladas, eu no máximo passo-vos um executável para vocês pronto, executarem. Se vocês passarem um executável, aquilo que lá está não é o código-fonte. O que está nesse executável é o produto final daquilo que o compilador gerou. Portanto, o compilador vai. Vamos pegar outra vez no caso do. Vamos até pegar no C, que é um bocadinho mais simples. Vocês escrevem aquilo em C, entregam aquilo a um compilador como o GCC. O GCC vai devolver o executável daquela aplicação. E aquele executável é um conjunto de zeros e uns. Não é qual foi a linha que foi executada, etc, etc. Nem, não tem esse código-fonte. Depois existem outras formas também de nós prevenirmos que se faça o reverse engineering do executável até ao código-fonte, porque também é possível. Eu consigo-vos dar um projeto em C# já compilado, nem vos dou o código-fonte e vocês, dessa compilação, conseguirem gerar o código-fonte. É mais difícil, nem todas as ferramentas que o fazem bem, mas é possível. Há linguagens que são um bocadinho mais complicadas de fazer isso do que outras. Ainda assim, lá está, é mais seguro nós fornecermos um software que não temos que fornecer o código-fonte do que termos que fornecer o código-fonte. E quando temos que fornecer o código-fonte, não pode ser assim nada muito, como é que eu ia dizer, sensível do ponto de vista de segurança, não é? Se nós tivermos ali alguma lógica de negócio ou algum conjunto de informações que não queremos passar a ninguém, temos que ter atenção que isso não é enviado para o utilizador. Quando diz utilizador, é o próprio interpretador que vai executar aquelas instruções. E acho que isto é o que temos para as diferenças entre linguagens interpretadas e compiladas. Pergunto, dúvidas, questões? Algo queiram perguntar? Eu devo dizer que isto, assim falado, é um bocadinho complicado de entender, mas espero que depois na prática seja mais fácil. Sim, sim, repara, isto que estamos a ver agora é só para, como é que eu ia dizer, vocês vão ver isto a acontecer com alguma experiência. O que é importante é vocês, por exemplo, não acharem que Java e JavaScript, apesar de terem os nomes parecidos, são a mesma coisa. Porque lá está, o Java é uma linguagem compilada e tem as suas características, e o JavaScript é uma linguagem interpretada e faz recurso aqui a um interpretador. E percebermos, ok, como é que isto funciona assim em termos gerais, não é? Mas não, obviamente, isto são apenas noções que vocês devem ficar e não vão ter assim, uma necessidade extrema de explorar estes temas ao máximo. Não é? Mas convém perceber o que é uma coisa e o que é outra para não acharmos que é tudo igual, digamos assim. Aqui uma componente mais teórica. Mais dúvidas, questões? Partilho da mesma opinião da colega. Eu espero que fora da teórica fique um pouco mais tranquilo.
Sim, sim, seguramente que ficará. Isto é, lá está, como vos disse, é para vos dar algumas noções daquilo que existe, digamos assim. Então, vamos passar aqui para o próximo tema. Não sei se, entretanto, mais alguém tem alguma questão, dúvida, algo queira perguntar. Não? Então, vamos passar aqui para a lógica de programação, não é? Ora, nós ouvimos falar sobre isto muitas vezes, o que é necessário termos lógica de programação e o que é isto de lógica de programação, não é? Portanto, para se programar numa linguagem é necessário possuir lógica de programação, que consiste em compreender claramente os diversos passos e funções que são realizados na execução de um programa. Portanto, eu tenho que pensar sobre o problema que quero resolver e tenho que pensar quais são os passos necessários. Vou-vos dar aqui um exemplo. Eu tenho sede e quero ir beber água. Eu não posso encher o copo antes de ir buscar o copo, não é? Portanto, para depois beber. Portanto, eu não posso trocar aqui quais são os passos que eu tenho que fazer. Eu não posso primeiro beber a água e depois é que vou buscar o copo e depois é que o encho. Qualquer coisa assim que o valha. Portanto, nós temos que fazer a análise do problema que queremos resolver e depois compreender quais são os passos que nós precisamos de dar para resolver esse mesmo problema e também a sua ordem, de modo a que o problema seja resolvido. Okay? Mas lógica de programação entende-se então isto: compreender claramente quais os passos e as funções que são realizadas na execução de um programa. Porque vocês depois, lá está, ao criarem programas, vão ter que aplicar esta lógica de programação. Depois, vamos passar aqui para exercícios, mas eu, se calhar, acho que 10 minutos para fazermos estes dois exercícios vai ser pouco. Eu prefiro que vocês façam isto com calma do que depois fazermos a correção e tudo mais assim mais à frente. Portanto, dado que são aqui 10 para as 7, proponho fazermos a nossa pausa agora e depois, quando voltarmos, vemos então aqui os exercícios. Contudo, antes de irmos, aproveito para perguntar novamente, relativamente a esta questão da lógica de programação, das linguagens compiladas, o que é que são linguagens de programação, o que é um programa, o que é programar, ou seja, aquilo que vimos até aqui, existe alguma questão, alguma dúvida? Estejam à vontade, podem perguntar o que precisarem. Desculpa, Rubem, essa Sim. matéria vai estar disponível para nós depois? É assim, eu vou disponibilizar o vídeo desta aula e de todas as aulas e depois no final deste PowerPoint eu também disponibilizo o PowerPoint aí no Teams para vocês terem também, assim. Mas isso será mais à frente, portanto, recomendo, se querem rever coisas, rever pelo vídeo da gravação. Obrigada. Nada. Mais dúvidas, questões? Não? Ok, então eu vou só terminar aqui a nossa gravação. Ora, então, qual é que é aqui a dinâmica? Nós vamos olhar aqui para dois exercícios, vamos resolvê-los, vamos corrigi-los, só para começarmos a ver o que é isto de resolução de problemas e estruturarmos aqui o nosso pensamento nesse sentido. Então, aqui vai o primeiro problema. E então, o nosso primeiro problema é atravessar um rio. E então, nós temos o rio e temos que, na margem esquerda de um rio, estão um pastor, um lobo, uma cabra
e um repolho. Qual é que é o nosso objetivo? Passar todos para a margem direita do rio, sendo que o pastor só pode atravessar um passageiro de cada vez e um passageiro que devora o outro nunca podem estar no mesmo local sem a presença do pastor. Portanto, o lobo devora a cabra e a cabra devora o repolho. O repolho não devora ninguém e o lobo não é vegetariano. Portanto, só devora a cabra. O que é importante nós fazermos neste exercício? Enumerarmos os passos que temos que dar e quais são esses passos, não é? De modo a que consigamos passar estas 4 entidades da margem esquerda para a margem direita do rio. Portanto, o objetivo é vocês aí num notepad ou uma coisa qualquer, dizer, olha, vou fazer assim, vou fazer assado, vai um para ali, vem outro para aqui, e resolver então o exercício. Notas importantes. O pastor só leva um de cada vez e só porque levou um de uma vez não significa que não o possa trazer de volta. Ok? Portanto, se foi um para lá, por algum motivo pode ter que voltar para trás. O que é que eu vos vou pedir? Fazer o exercício e depois, quando terminarem, tem um botãozinho no Teams ao lado do People. Tem o Chat, People e depois tem o da mão. Colocam aqui a mão no ar, só para eu terem uma noção de quem já terminou o exercício. Tá bem? Quando terminarem só. Não precisam de colocar já. Acredito que ainda não tenham aí a solução. Portanto, Dúvida, professor? perdão? É dúvidas. Ok, dúvidas sim, podem colocar, sim. No desenho são 2 ovelhas e na descrição está uma cabra. Então a gente leva em conta uma cabra, certo? Esquece aqui literalmente a figura, não é? A figura é só aqui um mero exemplo. Aquilo que conta é o que está em texto. O pastor, o lobo, a cabra e o repolho. Então já pode responder? Não percebi. Já posso responder? Como funciona? Vou-vos dar aqui uns minutos para vocês fazerem. Anota aí num local que possas anotar. Vou dar-vos aqui uns minutos para vocês fazerem e depois peço-vos a solução, sim. Temos aqui mais uma mão no ar do David Reizinho. Não sei se é alguma dúvida ou algo do género. Já fiz. Já fizeste? Ok, boa. Então pronto, eu vou dar-vos aqui uns minutos para vocês fazerem isto até às 19h17, 18, no máximo até aos 20. Portanto, para vocês fazerem isto, acho que 8 minutos é suficiente e depois corrijo. O que é que eu vou pedir? Assim que terminarem, coloquem então a mão no ar e depois vemos as vossas soluções. Bem? Alguma dúvida, alguma questão? Uma pergunta, para resolver o exercício, a gente tem que escrever no caderno ou somente pensar mesmo e quando já tiver o resultado é só levantar a mão ou... É assim, eu recomendo vocês abrirem pelo menos aí no computador um notepad ou assim. Escreves aqui no notepad e dizes que fazes aqui determinado passo, depois fazes determinado passo, só para depois, quando for para dizeres a tua solução, já teres aí tudo estruturado. Então, tá bem. Tá bem? Então pronto, malta, vou-vos deixar aqui a fazer o exercício. Aí às 19h20, vemos aqui as mãos no ar e corrigem. Não se esqueçam, quando terminarem, coloquem a mão no ar.
Eu posso. Bom, então, pelo que eu vi aqui, o pastor passa com a cabra, volta sozinho. Sim, isso. Volta sozinho. Aí ele passa com o repolho, volta com a cabra, depois passa com o lobo, volta sozinho, e depois passa com a cabra por último. Eu fiz. O pastor leva a ovelha e deixa ela do outro lado. Volta sozinho e leva o lobo. E traz de volta a ovelha. Cabra. Deixa a cabra e leva o repolho. Deixa o repolho com o lobo, volta sozinho e busca a ovelha. Não, peraí. Sim, sim. É porque eu escrevi errado, eu repeti a palavra aqui. Ele volta e busca. Ficou diferente? Eu não entendi, mas agora já percebi qual era o intuito. Pois, agora que já entendi o que é que era para fazer, porque realmente eu acho que é só o facto da gente não estar habituado a fazer este tipo de exercícios mentais.
Portanto, este exercício vamos fazer até aí, aos 10 minutos para vocês fazerem este. Ok? Mesma mecânica. Dúvidas? Coloquem aí a mão no ar. Quando terminarem, quer dizer, dúvidas, coloquem as dúvidas diretamente. Quando terminarem, é que colocam a mão no ar. Para já, alguma dúvida? Tens uma dúvida, Juliana? Sim. Diz-me. São 3 garrafas, né? Sim. É uma de 8, uma de 5 e uma de 3 litros. Tá bom. Mais dúvidas ou mais questões? Portanto, colegas? Não? Então, vamos fazer o exercício. 10 minutos e, e já vemos então uma possível solução. Qualquer dúvida que tenham, entretanto, digam-me e eu ajudo-vos.
Para já, alguma dúvida, alguma questão? Não? Então, vamos dar aqui mais uns minutos e já avançamos então para a correção. Bem, malta, vamos então avançar aqui para a correção deste exercício. Este é um bocadinho mais complexo do que o anterior. Temos aqui várias mãos no ar, certo? Vou tirar aqui o meu notepad novamente. Quem quer então apresentar a sua solução e vamos descrevendo aqui os passos. Vou deixar sempre aqui um enunciado visível para... Bem, eu acho que é mais fácil se calhar tapar o texto e deixarmos a situação inicial e final. Eu posso fazer. Ok, então diz-me como queres fazer. Vamos só fazer uma coisa, que é, vamos chamar ao primeiro o A, ao segundo o B e ao terceiro o C. E se nós quisermos movimentar, vamos fazer o seguinte, vamos dizer que o A transfere para o C e fica, por exemplo, se eu transferir o A para o C, vai ficar então 503. Algo assim deste género, está bem? Mas força, força. Diz-me então qual é a tua... De maneira mais simplificada, mas está bem. Então, começamos com os 8 litros no A, transferimos 5 litros para o B. Ok, A passa para o B e ficamos então com 350. Ok, depois. Depois transferimos do B 3 para o C e fica 323.
Ora, neste caso, fazemos então do B para o C e ficam então 3, 2, 3. Do C passamos os 3 litros para o A e fica 6, 2, 0. Ora, neste caso então 6, 2, 0. Do B passamos para o C os 2 litros e fica 6, 0, 2. Ou seja, 6, 0, 2. Do A passamos 5 litros para o B e fica 1, 5, 2. Como é que nós passamos do A para o C 5? Ao B Ok. para Ok, sim. Então fica A para o C. Passamos Não é para o A C, para para o o B. B. Fica 1, 5, 2. Exatamente. E ficamos então com 1, 5, 2. Ok. Do B passamos 1 litro para o C e fica 1, 4, 3. Ok. Então do B para o C fica então com 1, 4, 3. E do C passamos para o A e fica 4, 4, 0. Exatamente. C para o A e ficamos então com 4, 4, 0. Exatamente. E fazemos então em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 passos. Exatamente. Portanto, esta é uma das possíveis soluções que temos para este exercício. Portanto, pegamos no A para o B, transferimos então tudo o que lá está e ficamos com 3, 5, 0. Do B para o C, transferimos então tudo o que lá está, 3, 2, 3. Do C, transferimos para o A e fica então 6, 2, 0. Do B para o C, 6, 0, 2. A para o B, 1, 5, 2. B para o C, 1, 4, 3. E depois estes 3 juntamos então aqui ao litro que existe e ficamos então com 4, 4, 0. Exatamente. É uma solução para isto. Mais alguém fez alguma solução diferente? Fizeram assim parecido, uns com mais passos, outros com menos passos? Acho que 7, por acaso, acho que é o mínimo que dá para fazer com este exercício. Professor, Sim. então, veja se eu estou errada. Pega o recipiente A, passa para o B, fica 3, 5, né? Ok, queres passar então A para o B e fica com 3, 5, 0. Ok. Eu sou obrigada a usar o terceiro? Tu és obrigada A usar o C? sim, tu precisas de utilizar o C para tal. Tu depois não consegues tirar só 1 litro daqui, do B. Não consegue? Não, porque tu quando transferes água, tu tens que transferir até ao limite do recipiente receptor. Portanto, tu para transferires do B para o A, tu tens que transferir até o A ficar cheio. Dado que o A tem 8 e a diferença entre 8 e 3 é 5, este fica vazio. Portanto, essencialmente aquilo que tu estarias a fazer era reverter aquilo que fizeste no primeiro passo. Estarias a fazer algo deste género e ficavas outra vez com 800. Não é aquilo que nós queremos. Tá, vou tentar entender esse raciocínio de cima, porque eu não compreendi. Ok. Restantes colegas, mais dúvidas, questões? Não? Ok. Então, vou copiar isto para o chat, para vocês terem também esta solução. Isto fica assim, se calhar um pouco formatado. Deixem-me ver se eu consigo. Em vez de eu. Vamos fazer uma coisa.
em vez de eu dar isto, vou dar-vos aqui a outra solução que eu tenho. Portanto, vou passar aqui putsline e temos aqui esta solução. Portanto, eu chamo o A, o B e o C e temos então aqui A para o B e para o C. Portanto, tem aqui logo dois passos num só e ficamos com 3, 2, 3. C para o A, 6, 2, 0. B para o C, 6, 0, 2. A para o B, 1, 4, 2. B para o C, 1, 4, 3. E C para o A, 4, 4, 0. Posso-vos dar as duas formas. E é aqui uma possibilidade de nós resolvermos este exercício. E também posso-vos dar aqui a versão em texto, também foi submetida aqui pelo colega. Portanto, também é uma possibilidade. Portanto, o que é que eu quero fazer como sumário desta nossa sessão? Nós já vimos o que é então programar. Já vimos o que é um programa, também, para que é que serve. Vimos também o que é uma linguagem de programação e para que é que serve. Vimos também o que é a lógica de programação e tentámos, de certa forma, encontrar também aqui dois problemas que precisam de ser resolvidos com recurso a uma série de passos ordenados para chegarmos ao final do problema e termos uma solução. Ok? Portanto, para já é isto que é para vocês manterem em perspectiva, porque estas conclusões que chegamos hoje vão servir de base para nós prosseguirmos com a matéria daqui para a frente. Ok? Pergunto, mais alguma dúvida, alguma questão daquilo que vimos hoje, algo que queiram rever, algo que queiram voltar a passar por lá? Sorry, a matéria que está no canal do YouTube, desde o início, eu posso ver os vídeos sem problemas, não é? É assim, os vídeos que estão lá são Sim. de outra turma, portanto, e vocês vão encontrar lá muitos exercícios daqueles que vão fazer daqui para a frente. É possível que, e nós temos isto pensado, que os vídeos sejam arquivados assim que a turma terminar, e vai terminar neste mês, no final deste mês. Portanto, vocês até lá podem ver, nós à partida devemos arquivar os vídeos depois. Agora, vocês, enquanto eles lá estão, podem ver à vontade, sim. Só faço aqui uma ressalva que tenham alguma atenção a fazer isso para não criarem ou algum conceito que não esteja corretamente cimentado pronto, no vosso entendimento para já. Ou seja, não deixem que isso vos atrapalhe, digamos assim. Sim, É só isso. está bem. Ok? Pronto, então, malta. Não havendo aqui mais dúvidas ou questões, vamos encerrar a nossa sessão por hoje. Nós voltamos a ter sessão novamente, se eu não estou em erro, dia 17, segunda-feira. E vamos continuar a explorar aqui estes conceitos, vamos continuar a progredir aqui no nosso PowerPoint. Portanto, já vimos aqui esta primeira parte. Na próxima sessão vamos ver aqui esta segunda parte. Se calhar nem conseguimos ver tudo, mas vamos estar aqui de volta desta questão. Ok? Só uma questão, professor. Fez a chamada no início da aula? Sim, eu vejo as vossas presenças no Teams e registro a vossa presença conforme vocês estão no Teams. Pronto, é que eu cheguei atrasado, é só para... Sim, não tem mal. Eu vou sempre vendo as vossas presenças e guio-me por aquilo que pronto, vocês estão na chamada, ou não? Ok, obrigado. Nada. Pronto, malta. Então, olha, como não estamos outra vez em sessão antes do fim de semana, bom fim de semana a todos, bom descanso e até segunda-feira.